Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos, vamos desenvolver o conceito de projeção ortogonal. Aqui a gente vai ver a definição de projeção ortogonal, uma proposição e dois exemplos. Vamos começar pela definição. Esse conceito de projeção ortogonal, ele diz respeito à projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. Então a gente vai considerar dois vetores U e V, com o vetor como sendo não nulo, eu já vou falar sobre isso, e aí a gente define a projeção ortogonal de V sobre U como sendo o vetor P, a gente denota por P, denotado com esse símbolo, a projeção ortogonal do vetor V sobre U, de modo que essas duas propriedades são satisfeitas. Antes de entender essas propriedades, vamos interpretar isso geometricamente. Então, bora lá. A gente tem dois vetores U e V e vai projetar V sobre U, certo? A notação desse vetor projeção é essa aqui. Para isso, a gente precisa considerar os três casos, as três possibilidades de ângulo entre esses dois vetores. O ângulo entre esses dois vetores U e V pode ser agudo, o ângulo entre esses dois vetores pode ser obtuso ou reto. E a gente viu na aula passada que isso pode ser determinado algebricamente através do produto escalar. Se o produto escalar entre U e V é positivo, o ângulo entre eles é agudo. Se o produto escalar entre eles é negativo, o ângulo é obtuso. E se o produto escalar entre eles der zero, o ângulo é reto. Esses dois vetores são ortogonais. Vamos ver como a projeção ortogonal se comporta nesses três casos. Então bora lá, vamos representar aqui. A gente quer projetar o vetor V sobre o vetor U. Então vamos dizer que esse aqui é o vetor U e vamos dizer que esse aqui é o vetor V, certo? Esse aqui seria o caso onde o ângulo entre U e V é agudo, certo? Bom, agora vamos para o caso onde o ângulo entre eles é obtuso. Vamos considerar aqui o vetor U, vamos considerar aqui o vetor V, por exemplo, né, formando um ângulo obtuso com U. Então aqui estaria o vetor V. Nesse caso, o ângulo entre eles é obtuso, certo? Aqui está a direção a qual é definida por U. E por fim, o caso em que esses dois vetores são ortogonais, que o ângulo entre eles é reto. Então aqui estaria o vetor U, aqui estaria o vetor V. Nesse caso, o ângulo entre eles é de 90 graus, certo? A gente tem essas três possibilidades de representação geométrica, beleza? Bom, o que seria a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor U nesses três casos? Bora lá. Quando o ângulo entre eles é agudo, a projeção ortogonal de V sobre U, a gente faz baixando essa perpendicular aqui, né? Que dá o nome de ortogonalidade para definição. A gente baixa essa perpendicular a partir da extremidade de V. Daí o vetor P, que é a projeção ortogonal de V sobre U, vai ser esse vetor aqui, ó. Aqui estaria o vetor P, certo? Quando o ângulo é agudo, essa é a projeção ortogonal. Então, olha só, você baixa a perpendicular da extremidade de V, você está projetando V sobre U, certo? E aí, com isso, a projeção ortogonal de V sobre U vai ser esse vetor P aqui, que é denotado por esse símbolo, projeção ortogonal de V sobre U. Então a projeção ortogonal é um vetor, certo? Esse no caso do ângulo agudo. A gente já fala dos ângulos obtuso e reto, mas antes vamos terminar a interpretação nesse caso agudo. Olha só. Geometricamente a gente consegue entender essas duas condições da definição. A projeção ortogonal de V sobre U é o vetor que satisfaz essa e essa condição, ou seja, essas duas condições definem esse vetor. Então, olha só, naturalmente, olhando para essa representação, o vetor P, a projeção, é paralelo a U, concorda? Ele sempre vai ter um paralelismo, ou seja, o vetor U serve para dar a direção na qual a gente vai estar projetando V, certo? Repetindo, o vetor U serve para dar a direção na qual a gente projeta V, certo? Óbvio que o vetor P é paralelo a U. Agora, vamos entender essa outra relação aqui. Olha só, para isso a gente vai ter que considerar esse vetor aqui, ó. Esse vetor. Vamos entender ele geometricamente. Olha só. Considera aqui
esse vetor P e esse vetor V. Vocês concordam que esse vetor aqui, ele é a decomposição desse mais esse? Ou seja, esse vetor mais esse tem como resultante esse, certo? Porém, quem é esse mais esse? Bom, esse aqui é V e esse aqui é o oposto de P. Então, seria o oposto de P mais V. Escrevendo de maneira mais simples, V menos P. Olha só quem é esse vetor. Esse vetor aqui de baixo para cima é o vetor V menos P. Logo, a projeção ortogonal a esse vetor P é o vetor que satisfaz o quê? De modo que V menos P é ortogonal a U. Isso justifica essa condição, certo? Ou seja, aqui a gente tem direção e aqui a gente tem sentido e comprimento. O vetor P que satisfaz essa e essa condição, ele é a projeção ortogonal de V sobre U, beleza? Essa é a interpretação geométrica para o caso onde o ângulo é agudo. Vamos para a interpretação onde o caso é obtuso. Ocorre de maneira análoga, certo? É importante, essas duas condições definem esse vetor. Essa definição ela acaba não sendo tão simples e imediata, mas na proposição seguinte a gente vai conseguir uma fórmula explícita para projeção. Bom, aqui para projetar a gente faz a mesma coisa, a gente baixa a perpendicular através da extremidade, né, a partir da extremidade de V, formando um ângulo reto aqui. A projeção de V sobre U nesse caso, olha só, vai ser esse vetor aqui. Beleza? E aqui, esse vetor, aqui é a origem dele, certo? Ou seja, vai ser esse vetor P aqui, nesse caso. Certo? Então, perceba que o vetor U serve somente para dar a direção na qual a gente está projetando o V. O sentido não vai ser necessariamente o mesmo. Aqui o sentido é o mesmo de U, aqui o sentido já é oposto. Então o vetor U serve para dar a direção, por isso ele é não nulo, porque se ele fosse nulo não daria direção nenhuma, certo? Bom, nesse caso a gente vai ter que aqui está o vetor V menos P, raciocinando de maneira análoga, né? Que é a resultante desse com esse, que é V menos P, e dessa forma ainda vale essas duas condições. Essa é a interpretação da projeção ortogonal quando é obtuso. Então, quando é agudo, você baixa a perpendicular aqui, quando é obtuso, você baixa a perpendicular aqui. É como se você estivesse fazendo a sombra, né, do vetor U na direção do vetor V na direção do vetor U. E por último, o caso onde o ângulo é reto. Se o produto escalar entre eles dá zero, o ângulo é reto, e aí a gente baixa a perpendicular através da extremidade. Esse é o caso trivial, porque olha que você baixa a perpendicular através da extremidade de V, o que vai dar? Vai dar um ponto, olha só. O vetor P, a projeção é um ponto, que é o vetor nulo. Ou seja, em particular, como um caso trivial, se o vetor V já é ortogonal a U, naturalmente P, que é o vetor nulo, é paralelo a U, porque o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor, e o vetor V menos P, como P é nulo, V menos P é o próprio V, que é ortogonal a U por hipótese. Beleza? Essas seriam as três possibilidades de interpretação geométrica da projeção de V sobre U. Beleza? Essa é a definição e desse modo a gente consegue interpretar o porquê a projeção é o vetor que satisfaz essas duas condições. Beleza?